Hoje iremos abordar a arquitetura de alta performance. Conosco a convidada é a arquiteta Geice Rocha. Bem-vindo ao Conceito Podcast. Obrigada, Sônia, obrigada. E hoje comigo, do meu lado, ela que há muito tempo eu estou sondando e hoje conseguimos. A jornalista, cantora nas horas vagas e aluna também, Patrícia Brasil. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada pelo convite, Sônia. É um prazer estar aqui com vocês. Geice, muito obrigada pela presença e a vocês que nos assistem, sejam sempre muito bem-vindos. Geice, o que significa exatamente a arquitetura de alta performance? A arquitetura de alta performance é uma forma que os arquitetos vão encontrar individualmente de definir critérios, temáticas e técnicas para abordar nos seus projetos de construção, ou seja, arquitetura ou engenharia, para garantir a qualidade dos ambientes construídos. Mas o que a gente pode esperar de uma arquitetura de alta performance? Um bom desempenho em várias temáticas que nós abordamos hoje no âmbito teórico que a gente quer trazer para a população, que a gente quer que as pessoas conheçam o que nós discutimos dentro das academias, dentro das nossas conferências, e a gente quer que o público entenda quais são os critérios que vão trazer segurança, estabilidade, economia, qualidade de vida, proteção da saúde. São muitos benefícios que a arquitetura de alta performance garante para o consumidor de modo geral. Geice, confunde-se arquitetura de alta performance com sustentabilidade. Tem a ver? Tem muito a ver. A sustentabilidade, ela veio como uma forma de fazer com que o ser humano aplique dentro das suas atividades cotidianas. Então, a sustentabilidade não é só para a arquitetura. A sustentabilidade, ela é para todas as atividades, Mas que o ser humano, ele aborde as temáticas ambientais, econômicas e sociais. Por quê? Porque a gente entende que tudo que a gente faz afeta a vida do outro. O que você faz no seu ambiente, que às vezes você pode achar que é só para você, aquilo afeta de um certo modo a qualidade de vida de outras pessoas. Então, chamar a atenção para a responsabilidade econômica, social e ambiental é uma forma de resguardar o direito do próximo e o seu também. Então, pode impactar o meio ambiente positivamente, então? A nossa busca é que a nossa atividade venha a causar menos impactos negativos. Porque a construção civil, desde sempre, ela foi sempre uma das que mais impactaram ao meio ambiente, o meio construído. Quando você fala impactar menos, negativamente falando, em quais áreas? No setor ambiental, econômico e social, E o primeiro que a gente mais aborda na arquitetura é a questão ambiental. Só por etapas aí, vamos falar aqui. O ambiental seria, a da questão do meio ambiente, seria o quê? Os cortes das árvores, energia, que seria? Seria resguardar o uso dos recursos naturais, minimizar, utilizar menos. Utilizar, por exemplo, mais a energia renovável do que as não renováveis, Fazer o estudo da eficiência energética, E aí vão surgindo várias temáticas que elas vão sendo aplicadas dentro do universo da construção para a gente poder trazer a sustentabilidade para o ambiente construído, Então, quando a gente fala em bioclimatia, por exemplo, a bioclimatia é uma forma de estudar todos os elementos que compõem a construção de modo a minimizar a quantidade de energia, de calor que entra ou que sai. Na verdade, a gente fala calor porque aqui a gente está em Valadares, mas existem regiões que a gente quer estratégias da bioclimatia que fazem com que o calor ele passe lentamente, ele chegue no horário onde o clima está mais frio, E aí você aquece de um modo passivo. O que é um modo passivo? Sem usar energia elétrica. Sem você utilizar o ar-condicionado ou seu ventilador, sem ter um consumo para sua conta de luz, tá? É muito vantajoso para o cliente. Com certeza. Para o consumidor. Eu vou ver se eu entendi, tá, Patrícia? Quando ela fala a questão do sol, eu estou entendendo que vocês constroem de uma forma que você faz a utilização do sol nos determinados horários, porque tem horários que é mais quente, aí, um quarto, por exemplo, ele pode ser virado para o lado que é mais quente,
Ou é uma cozinha que pode ser virada para quando o sol está estalando na parte da manhã? O próprio aproveitamento, né, da energia solar na construção, seria isso, Geise? É o estudo climático. Como que o clima ele pode interagir com o ambiente construído? E aqui no Brasil, a gente tem um mapeamento de regiões. Cada região ela tem seu microclima, suas características diferentes. Por exemplo, a gente falou aqui antes sobre um projeto que a gente fez para Atos, do Rio Grande do Sul. Lá é um clima muito frio, muito diferente do nosso aqui de Governador Valadares. Então, as nossas estratégias bioclimáticas elas vão ser completamente diferentes, né? O que eu aplico de estratégia bioclimática lá, por exemplo, eu uso massa térmica, um termo feio. Que a gente quer que o calor ele passe lentamente, porque tem um horário do dia que ele está com a temperatura maior e a gente quer que ele chegue num período onde a temperatura está mais fria, para aquele calor chegar e aquecer o ambiente. Aqui em Valadares, a gente vai querer qual o comportamento? Que o mínimo de massa térmica, de aquecimento, chegue dentro do ambiente construído. É ou não é? Porque a gente quer climatizar, a gente quer arrefecimento. A gente quer que fique mais fresco o ambiente. Então, a gente vai usar outras estratégias. A gente vai usar uma composição de envoltório, que são as nossas paredes. A gente chama de envoltório tudo que envolve o ambiente construído. Que é a cobertura, né, o piso, as paredes. E aí, a gente trabalha cada componente dessas envoltórias. Cada um tem uma característica e eles deixam passar mais ou menos quantidade de calor. A forma como eu coloco a janela, a posição que eu coloco a janela, o tamanho, o tipo de vidro, o tamanho de área que eu permito para ventilar o ambiente, tudo isso é quantificado nas nossas planilhas, nas nossas estratégias para aplicação dessa temática. Essas fachadas de vidro, então, seriam uma alternativa para se usar para economia de energia, por exemplo? Depende geração de energia? Depende do tipo de vidro. Se você for utilizar, a gente tem tecnologia hoje para usar as fachadas de vidro para captar a energia do sol. Uhum. Aí ela está usando energia renovável, né? Está impactando positivamente na eficiência energética e, ao mesmo tempo, está gerando energia para dentro do edifício. Então, isso é uma estratégia que pode ser positiva nesse ponto, se você estiver usando essa tecnologia da captação da energia solar. Mas a posição é para você, por exemplo, tirar com o vento um calor que está ali. No momento em que a temperatura externa, ela tem uma temperatura que está na faixa de conforto. Então, é interessante utilizar ela dentro para tirar o calor de dentro. Uhum. Então, a gente calcula o volume de ar que está entrando. E a gente faz essa verificação usando os índices bioclimáticos, ou seja, usando os valores, a quantidade de vento, a direção predominante do vento naquela região. Então, não são só dados em relação à incidência solar, mas também do vento, também da precipitação, né? E a gente vai verificar a umidade relativa do ar. Então, uma série de questões que estão associadas ao clima, que nós lemos ela e adaptamos toda a construção para interagir com esses elementos do clima. É um serviço, um trabalho bem complexo, bem profundo, pelo que você está passando aí pra gente. Né? É muito importante para as pessoas. E aí, em termos de custo-benefício, como é que fica essa questão? Então. É interessante. Quer economizar, né? O interesse está na beleza, na estética. Mas também no bolso. Também, exatamente. Sim, claro. Algumas delas têm um custo inicial um pouquinho elevado, mas a nossa leitura de custo, ela não é só temporal. Ela é uma leitura do ciclo de vida todo daquela edificação. Uhum. Então, é do elemento implantado, não só naquele momento. E já foram avaliadas várias vezes, desses critérios que a gente aplica. E quando há a possibilidade, quando a gente vê que é positivo de aplicar, que aquele custo inicial está sendo diluído no tempo, né? Porque existem essas avaliações do custo-benefício também, né? A gente vai fazer uma captação de água pluvial, depende do índice de pluviosidade daquele local. Às vezes vai ser positivo e às vezes não. Às vezes chove pouco lá naquela região, então por que eu vou trabalhar com captação de água pluvial? Outra coisa, você estava falando de climatização. A climatização Você falou da questão do ar-condicionado, mas também se usa muito a questão das janelas grandes, né? Onde aproveita o lado do vento para economizar na energia. É utilizado na alta performance a questão das janelas grandes?
Então, madeiras. Sim, não só o formato, a posição onde ela está, se uma está mais baixa, a outra está mais alta, a gente consegue fazer uma ventilação que a gente chama ventilação, o efeito por efeito chaminé, que é o que? Ela vai tirar o ar quente, a tendência dele é subir, e essa ventilação vai vir de modo a tirar e a sair numa posição que está acima da nossa zona de conforto. O que é a nossa zona de conforto? É essa altura nossa aqui do corpo humano. Né, essa altura que a gente tá. Quando a gente quer que o ar fresco venha, ele quer que chegue aqui no nosso corpo. Então, essa tendência natural do ar quente de subir, com as aberturas a gente consegue fazer com que direcionar o vento para ele tirar o calor de dentro. E aí é que a gente economiza. Por quê? Porque a gente faz os nossos cálculos e a gente verifica a carga térmica interna, qual que é a quantidade de calor que entrou dentro daquele ambiente e a quantidade de calor que a gente consegue retirar ou com a janela, ou com a parede, ou com a cobertura. Como? Substituindo os materiais que compõem a parede, a cobertura. Entende? O tipo de vidro. Alguns tipos de vidros, eles permitem uma maior entrada de incidência de calor dentro do ambiente, outros não. Então, existe toda uma graduação. E a gente faz essa escolha verificando esses índices, as propriedades de cada um desses elementos. É uma economia, né, nesse caso. A bioclimatia, ela vem como uma aliada na eficiência energética para reduzir custo, né? A gente sabe que reduz o custo a longo prazo. Né? A Patrícia te fez uma pergunta e eu acabei entrando com outra, mas eu não fiquei satisfeita com a resposta que ela te deu sobre a questão do custo. Eu acho que você podia melhorar para a gente uma arquitetura convencional, né? Fora da alta performance, fora esses conceitos hoje que nós temos em relação à arquitetura de alta performance. Qual que é, um exemplo, metro quadrado? Uma seria 2.000, outra seria 1.500, porque tem que ter alguma coisa, um avanço, né, Patrícia, para que as pessoas aderam, vão aderir, né? Porque senão não adianta. Essa questão de custo-benefício mesmo, né? Como ela disse aí, da economia. Arquitetura de alta performance. Então, quem está nos ouvindo e tem interesse no assunto pode-se entender que é algo muito custoso, que fica muito caro, que não é para todo mundo. E aí, você trouxe aí agora essa questão da economia de ar-condicionado, por exemplo. Você economiza na energia usando esses recursos, né? A sua conta de luz fica mais barata. Isso. Então, é mais ou menos nesse sentido? Como é que fica? Então, assim, a gente não consegue estabelecer um custo por metro quadrado porque uma arquitetura boa, ela tem que atender às necessidades dela, é ou não é? A sua necessidade é diferente da dela, é ou não é? Mas se eu for fazer com um arquiteto normal, convencional, do jeito que é feito hoje, é um valor. A minha necessidade é diferente da dela, ok. É um valor, mas se eu for fazer da forma que nós estamos conversando aqui, seria outro valor. Uma mesma casa, no mesmo padrão, usando a sua tecnologia e o outro usando a tecnologia convencional. Sim. Cada projeto seria único, no caso? Isso, cada projeto é único. Cada projeto é um universo de decisões. E isso é qualidade no ambiente construído. É porque o que o mercado apresenta hoje é exatamente isso que a Sônia está falando. Você vai construir uma casa, eu quero uma casa de 100 metros quadrados, eu tenho ali o preço do metro quadrado e eu tenho uma ideia do que é que eu quero. Depois, questão de acabamento, aí já são outros 500. Né? Sempre são outros 500. Sempre fica mais caro do que a gente Eu acho que eu vou dar um exemplo para ilustrar, vocês vão entender melhor. Que é o projeto que a gente trabalhou para a ATS do Rio Grande do Sul. Né? É um projeto que foi responsabilidade técnica minha. A gente teve uma equipe, a gente teve consultora na questão da eficiência energética, da bioclimatia e um engenheiro. A gente teve toda uma equipe ali, né? Cada um fazendo a sua parte. E nesse projeto, a gente estudou a bioclimatia da seguinte forma. Por exemplo, a gente queria reduzir o custo máximo possível. Por quê? A gente especifica para a população carente. É a população que não pode arcar com o custo da mão de obra especializada. Então, ali, a gente precisava garantir toda a qualidade, que esse era o critério básico do termo de referência, que o CAL, que nos contratou, né, no caso, para representar essas famílias. Então, todos os critérios de uma alta performance precisavam ser aplicados ali, reduzindo o máximo possível do custo. Por quê? O nosso cliente ali é uma pessoa que ela ia comprar um saco de cimento num dia, um tijolo, e logo muito depois
ela ia ter dinheiro para pagar alguém para executar, ou muitas vezes ela mesma ia executar. Então, o nosso nível de conscientização para poder projetar algo que a gente, né, que olha o impacto na vida dessa pessoa, né? Então, a gente tem que ter... a questão do custo foi muito forte ali. Então, ali, por exemplo, eu estudei uma envoltória para a gente poder diminuir os processos construtivos daquela envoltória. Porque quanto mais processo eu tenho numa parede, mais cara ela fica, não é? Uhum. Se eu pego essa parede e eu levanto ela e eu vou e aplico chapisco, embolso, aí depois eu passo massa corrida, depois eu pinto, foram vários processos. Paguei várias pessoas, foi ou não foi? Uhum. Então, tem um custo aí. Agora, Exato. se eu pego e se eu diminuo a quantidade de pessoas que estão envolvidas na construção dessa parede, eu reduzo. Quantidade de material. Isso, material e mão de obra. Então, são 2 custos aí já. Mas afeta a qualidade? Não, porque nós estudamos a bioclimatia nesse caso. E o que a gente fez? Nesse caso, eu usei a parede, o tijolo de bloco de concreto, por causa de uma série de questões. Nós utilizamos ele. E ele já precisa ser bem certinho, então a gente podia reduzir a questão da massa corrida e toda uma série de técnicas que a gente faz posterior para fazer o nivelamento. Então, nós fomos avaliar o sistema de impermeabilização, um sistema que a gente podia aplicar direto no bloco. Então, quando eu aplico direto esse sistema no bloco, eu peguei também um sistema de impermeabilização que eu podia assentar a cerâmica direto nele. Eu não precisava fazer embolso, não precisava fazer o chapisco, o embolso, para depois vir aplicar minha cerâmica. Eu já podia ir direto nele. Então, olha o tanto de custo que eu reduzi aqui, fazendo esse estudo. E aí, a gente joga isso nas planilhas. Porque a gente precisa de um índice que a gente chama de U. Falar esses nomes feios, mas é rapidinho. Rapidinho que esse nome feio. Esse índice é um índice que ele define, determina para mim a quantidade de calor que entra dentro do ambiente. Depende dessa composição, a quantidade de calor. E aqui eu estou avaliando só a parede, tá? Só a parede. Então, depende dessa quantidade. Eu precisava fazer com que essa composição minha do custo baratinho, com pouco mão de obra, ficasse com o que eu queria. Porque eu tinha uma definição de transmitância térmica. O tanto que transmite de calor para dentro do ambiente. Então, o que a gente fez, no caso? O que eu sugeri ali, que a gente colocou nas nossas análises e foi aceito pela fiscalização, né? Nós impermeabilizamos o interior do bloco de concreto e preenchemos com solo, cimento e lanolina, que era um outro estudo de um outro grupo de pessoas que perceberam que o solo cimento com a lanolina, ele fazia aquela dissipação lenta do calor que a gente queria, apropriada àquele clima lá, no Rio Grande do Sul. Então, a gente pegou o bloco, nós impermeabilizamos o interior dele, preenchemos com o solo cimento com a lanolina. E do outro lado, onde a gente precisava de impermeabilização para fazer o banheiro, a gente aplicou ali a nossa impermeabilização, que podia ser aplicada diretamente sobre ela, a nossa cerâmica. Ou seja, a gente aplicava a C3 e a cerâmica diretamente. Então, essa composição, quando eu jogo ela dentro da planilha, leio todos os índices de cada um desses elementos que compõem essa parede, eu tenho o que eu quero. Entende? Aí eu reduzi custo. O máximo de qualidade com o menor custo. Isso. Trazendo essa questão da sustentabilidade, né? Porque da não é só barato bioclimatia. E nem é só... Isso. O tijolo de cerâmica, por exemplo, você pode fazer ele deitado, como você pode fazer em pé. Ele em pé, a obra vai ter um custo menor. Mas a questão do sol, já que nós vivemos numa cidade onde o calor é exorbitante. A questão do tijolo deitado, do tijolo em pé, é uma questão tão pontual, porque hoje a tendência da arquitetura é sair dessa arquitetura tradicional, do tijolo em pé, do tijolo deitado. O tijolo deitado, você tem uma massa maior e uma quantidade maior de furos ali. Aquele furo é contabilizado no cálculo, que é o espaço que a gente chama câmara de ar. E a gente calcula o volume dela, ela entra no cálculo e realmente uma parede que ela está mais espessa, ela vai passar menos calor. Nessa comparação desse sistema construtivo,
Mas a gente tem muitos sistemas construtivos. A gente consegue fazer uma vedação, igual essa vedação, fica mais barata do que essa que você falou. Mas algumas pessoas acham que por ser com material tradicional, que ela tem um custo menor. Não. Essa que eu citei, ela tem um custo muito menor do que essa. Ou eu teria indicado essa para a população de lá. Entende? Os desafios ainda enfrentados ainda, porque é uma ideia nova, né, que veio para ajudar a população financeiramente, mas e a aceitação? Como é que está sendo? Olha, Sônia, eu acredito na falta de informação. Eu acho que informação é vida. Quando a gente conseguir sair desse meio técnico, e a gente teve uma conversa aqui interna sobre como que a gente conseguia fazer esse nome tanto de nome feio, não sei. O making of. Porque são nomes técnicos, né? E todos os nomes que compõem aí a arquitetura de alta sustentabilidade, de alta performance. Mas a gente é fácil de entender. E a gente precisa trazer de um modo leve, porque é importante que as pessoas compreendam. Porque o impacto não é só para a vida dela, é para a vida dela. Né? A gente não chegou a fazer nem o nosso roteiro, nosso checklist de todas as abordagens, mas a gente fala, por exemplo, na arquitetura saudável, é super importante para as pessoas entenderem que o ambiente que elas frequentam ou moram pode adoecer elas, pode estar viciando elas em uma série de medicamentos, né? Então, é importante, a informação é vida. A gente precisa achar uma forma leve de fazer as pessoas compreenderem todas essas temáticas que nós abordamos lá, que são cobradas da gente lá. Quando a gente trabalha com licitação, a ATS foi uma licitação, um concurso de projeto que a gente venceu. Nós também ficamos em menção honrosa em um outro concurso de projetos, ou seja, a gente trabalha em locais onde as pessoas conhecem todos esses critérios de qualidade, a bioclimatia, o retrofit, a alta performance, conhece tudo, e eles cobram isso de nós, profissionais. Mas a população, de um modo geral, não tem critério. Ela acha que o arquiteto, geralmente, em grande parte, acha que o arquiteto só está vinculado à estética e à beleza. Mas o arquiteto... Então, a gente precisa trazer isso para as pessoas, mostrar para elas qual que é o benefício da aplicação dessas temáticas que tem um nome esquisito. Pensa assim que o engenheiro vem para cuidar da estrutura e o arquiteto vem com decoração, e não é bem isso, né? Não. Esse conceito da arquitetura de alta performance, ela se aplica a prédios, casas, escolas, qualquer tipo de construção? Qualquer tipo de construção. E é muito mais utilizado nessas construções que você falou. Em prédios, já é mais aceito em pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Infelizmente, né? Uhum. Mas quando a gente vem e aplica isso na ATS, a gente está fazendo um caminho inverso. A gente está ampliando o conhecimento e esse entendimento para a população de um modo geral. A gente tem, além da ATS, porque a gente tem a ATS aqui, que é uma população que realmente não pode pagar pelo custo da mão de obra especializada, mas a gente tem todo um resto de uma população que não contrata arquiteto, porque não sabe o que é que a gente faz. Não sabe o quanto que diminui, né? Você fez um comentário aí que existem ambientes que acabam adoecendo as pessoas que moram dentro delas. Uhum. O que, por exempeu, faz adoecer os habitantes daquela casa? Eu tô curiosa também. Qual tipo de construção muito pode adoecer uma pessoa? Perfeito. A falta de ventilação, de iluminação, dos materiais aplicados de forma correta, uma falta de impermeabilização, que precisa ser estudada desde o início do projeto, inclusive o projeto de impermeabilização hoje, com a nossa norma de desempenho, que são indicadores de qualidade. O projeto de impermeabilização hoje ele é muito mais criterioso do que sempre foi. Até porque o mofo é uma das maiores causas das doenças respiratórias das pessoas de um modo geral. Então, as famílias brasileiras, as casas delas, estão insalubres. E isso afeta o sistema público de saúde. Então, olha só, não é uma questão isolada só ali do universo da arquitetura. A gente precisa conscientizar as pessoas sobre o que são esses critérios de qualidade, como que eles interagem com a vida delas. Uhum. Falta de informação, Sônia. Quando você fala aí da questão dos mofos, etc e tal, mas tem parede que às vezes nem tem cano e de repente
tem o mofo. Sim. Ela está falando aqui, eu estou lembrando lá em casa, eu estou passando por uma reforma, aí de repente a gente afastou um móvel e tem lá, a parede está fofando. Uhum. E atrás daquela parede não tem nada, tem um corredor que não fica água nem nada, e de repente, talvez seja um móvel encostado nela, Filtração esse de calor, ar. ar-condicionado, também provoca, né? Então, gente, eu tenho um livro sobre impermeabilização, tá? É um material de pesquisa da ATS, porque na ATS nós fizemos várias pesquisas para especificar. Na ATS a gente não pode chegar e falar, usa esse impermeabilizante. Não, eu preciso provar que este material que eu estou especificando, ele tem custo-benefício para a pessoa que eu estou especificando. Qual que é o ganho de especificar esse produto, né? Aí eu contei lá sobre o fato de eu poder eliminar uma etapa construtiva quando eu aplico aquele determinado impermeabilizante, porque eu já posso, né, aplicar direto, ele exerce a função, ele dura o tempo que tem que durar, enfim, ele tem a qualidade dele, mas eu preciso comprovar isso em relatórios, em análise, em cálculos, né? Então, a gente tinha todo o material e a gente transformou num livro sobre impermeabilização. Então, depois te passo esse link aí. Vou pegar o resumo do livro. Pois é, a gente tem vários tipos de formas de infiltração. Não é só a do cano, né? A do cano é a mais corriqueira. Mas a gente tem condensação, a gente tem capilaridade, que é a umidade do próprio solo que vem, né? Percolação. Muito comum, inclusive. A questão da impermeabilização, você faz enquanto está em obra. Se eu tenho uma casa, que está com um exemplo, eu te citei um exemplo, né? Começa a me dar um problema. Eu posso ali, sem tirar o reboco, passar algum produto, eu tenho que tirar o reboco, passar o impermeabilizante e rebocar de novo, pintar. Depende do grau de desgastamento que está aquele material ali. A gente até faz um teste que a gente chama de teste da punção. Muito simples, qualquer elemento metálico, ou até a colher do pedreiro, que geralmente é utilizada, para você ver a afetação, o nível de afetação do reboco. Né? Se ele está desfarelando ou não, se ele está estável ou não. Por quê? A gente tem alguns produtos que a gente consegue, aplicando esse produto, ele é aplicado em forma de pintura. Tem outras formas de aplicar que eu acho muito complexo, aí eu já evito de especificar para ATS, por exemplo. Eu prefiro as técnicas mais fáceis de serem aplicadas. Então, a gente tem uma técnica que é de pintura, se o reboco estiver bom, se ele não estiver caindo. E aí, é feita uma absorção desse produto nos poros do reboco e ele incha ali, ele preenche esses poros e impermeabiliza. Tá, mas aí pelo que nós estamos conversando, nós não fomos na causa. Nós estamos fazendo um paliativo dentro para dar uma camuflagem ali. Uhum. E a causa? Então, olha só. A causa, ela é... Nesse caso que você citou, tá me parecendo muito a capilaridade, que é a umidade do solo. Quando a gente vai fazer uma construção, a gente precisa fazer a proteção dos baldrames. A gente precisa passar ali uma impermeabilização em cada um. Que é o baldrame, ele é a fundação. Os rejuntes? Não, o baldrame é a fundação da casa. E aí a parede ela é levantada em cima dessa fundação. Então, antes, nesse contato entre o baldrame e a parede, a gente passa um produto impermeabilizante ali. Não é qualquer produto. A gente, na norma de desempenho, é definida uma duração para cada um dos elementos da construção. Então, a gente passa ali um que vai durar a quantidade de anos que essa parede externa tem que durar intacta, né? Então, nesse caso, a gente aplica esse impermeabilizante e a água para de subir. No caso, você citou, Geis, é paliativo. Não é, por quê? A melhor opção seria você tirar realmente o reboco e chegar no osso. E voltar com um reboco com um aditivo impermeabilizante, que não é a solução final. Eu sempre faço isso para depois vir com a final. E aí depende de onde você tá, se é uma parede interna, se é externa, se é uma parede que tá junto com o banheiro ou não. Porque a gente tem parede que ela tá aqui, o banheiro tá de um lado e aqui do outro lado é um quarto. E essa parede sempre vai ter condensação.
Não importa se é só do solo, mas por ser um ambiente frio Úmido, né? aqui, a umidade do ar encostando, essa parede vai umedecer e vai estourar também. Então, o material que eu passo aqui é um material diferente. Então, a gente passa aqui, por exemplo, uma argamassa polimérica. E aí, eu gosto de indicar a argamassa polimérica branca. Tô falando do outro lado. Né? Do lado interno, no banheiro, antes a gente usou muita argamassa polimérica, mas agora os especialistas do IB estão especificando para a gente já outros tipos de impermeabilização ali, para acompanhar a durabilidade. Instituto Brasileiro de Impermeabilização, para acompanhar a durabilidade dessa parede, né? Então, depende. Lá nesse livro, a gente tem um mapa da obra, como se fosse um esquema da construção, e mostra em cada ponto quais são os tipos de impermeabilização apropriado para cada um desses locais, porque cada um é diferente, por causa da condensação, da percolação, entende? Porque por causa de cada um, da capilaridade de cada um deles. Porque Se joga muita água na casa, né? Porque tem gente que adora lavar a casa, né? a gente tem impermeabilização que é rígida, tem impermeabilização que é flexível. Algumas podem ficar expostas à intempérie, a essa variação térmica, outras não. Geise, essa pergunta da Sônia me veio uma curiosidade. A gente falou que cada projeto é único. Uhum. E aí, dessa questão de consertar, como é que faz? Essa técnica, esse conceito, se aplica também a construções já existentes. Não precisa demolir para fazer tudo de novo. Não, Você pode recuperar. Não, isso. Tanto que essa questão desse livro que eu fiz foi nesse sentido, de poder ajudar essas pessoas que precisam reformar, que é a população brasileira de um modo geral, que está com mofo na parede, quase todo mundo tem, né? E que está adoecida e muita gente não sabe que está ali tomando medicamento todos os dias por causa do seu ambiente, o ambiente que está frequentando. Então, o nosso intuito foi isso. O nosso livro de impermeabilização hoje ele é para reforma. Ele não é para nova impermeabilização e eu nem poderia fazer, porque o projeto de impermeabilização para obras novas ele é muito mais complexo. Eu não conseguiria transformar numa linguagem simples, pelo menos rapidamente, igual eu consegui com o de reforma, que eu tenho instruções rápidas ali para as pessoas conseguirem corrigir o problema que elas têm na parede, no ambiente delas, né? Então, para obras novas seria muito mais complexo de eu transformar essa linguagem técnica numa linguagem acessível para as pessoas e realmente a gente indica que seja procurado uma mão de obra especializada. E aí a pessoa, o que é que a gente poderia fazer para trazer essa informação para essas pessoas? Incentivar artes. Existe muita questão da área da piscina, por exemplo, que fica ali tomando sol, chuva, vira e mexe o rejunte, ele quebra, ele sai até mesmo dentro da piscina. Existe uma coisa hoje mais eficiente, que dura mais? Toda impermeabilização, ela depende do local onde ela vai ser aplicada e do substrato. Substrato é o elemento onde ela vai ser aplicada, né? Então, tem, tranquilo, lá no livro. Ela está fazendo propaganda do livro. A gente já já falava qual que era o resultado. Lá tem um mapa, porque a gente tem, é bem extenso, é bem técnico também. A gente tem muitas opções de Eu queria aproveitar e fazer uma consulta. Entrevista 2 em 1. Então deixa eu te dar, vou dar uma dica, vamos ser generosos. Pode usar, por exemplo, a impermeabilização com uma argamassa com angitiva e vai fazer 3 camadas intercaladas com chapisco com bianco. Olha como é diferente, você faz Não, mas aí já é entre cerâmicas. Não, mas o problema da impermeabilização é antes, a cerâmica é depois. É porque muitas pessoas acham que cerâmica impermeabiliza. A cerâmica não tem nada a ver com isso. Não, mas está impermeabilizada embaixo. Eu estou falando do rejunte ali que estoura. Se está impermeabilizado embaixo, o rejunte não vai estourar. Ele só vai estourar se ele for um rejunte de má qualidade, que não dura muito. E aí, qual que é um rejunte de boa qualidade? Epóxi, por exemplo. Mas o epóxi ele é difícil para essa pessoa não souber trabalhar. É difícil, mas é o mais durável. Para todos os Querendo a consultoria. Eu já apliquei o epóxi, eu sei que ele é difícil. Né? Mas qual que é a durabilidade dele no sol e na chuva? O tempo exato eu não sei te dizer agora, porque realmente são muitos dados que a gente avalia, né? Mas dentre todos, ele é o mais indicado.
Patrícia, então durável. ter jeito tem da gente construir uma casa, melhorar a casa da gente, né? Porque vai indo com o tempo. Na verdade, vem falando em tempo, quando você mora em apartamento, a durabilidade do apartamento para a reforma, eu percebi que é maior do que uma casa. Ou eu morei muitos anos em apartamento, podia esperar 3 anos, 4 anos para pintar um apartamento. Uma casa não. Se daqui a 2 anos você não pintar, a casa fica imunda. O que acontece de diferente? Ah, tá. Então, a gente até fala sobre isso. Porque o que acontece? É o método construtivo. Das casas, geralmente é o método construtivo que foi feito sem a impermeabilização correta. 98% das edificações não tem um critério para fazer impermeabilização. As discussões sobre impermeabilização, o último relatório geral que a gente tem do IPE foi de 2023. A impermeabilização tem a ver com a pintura? Também porque a gente tem alguns tipos de impermeabilização que são em formato de pintura, né? Então, também. Mas a pintura, não. A pintura, mas a gente tem que separar. Uma coisa é a impermeabilização, Outra que coisa ela é a é pintura. fluida e que pode ser aplicada como se fosse aplicada a pintura. Outra coisa é a pintura, né? A gente até tem uma tinta elástica, mas ela é uma tinta impermeabilizante. É um impermeabilizante. Mas ela pode ser usada como acabamento final, bem legal. A gente tem alguns fabricantes que estão evoluindo na tecnologia para atender a população. Mas é usada em determinada situação. Tem que lembrar que a impermeabilização ela tem que resistir à pressão positiva, pressão negativa. Tem uma série de questões relacionadas à impermeabilização que são mais técnicas para você definir. As pessoas, Sônia, elas estão tentando muito achar um checkmate, uma resposta rápida para as coisas que não são rápidas, né? Para as coisas que não são tão simples e tão óbvias assim. Visando reduzir custo. Reduzir custo, reduzir tempo, reduzir tudo. Mas aí, o que você faz? O inverso. Porque aí, a casa, ela sem impermeabilização do baldrame, por exemplo, o que vai acontecer? Ela vai encher de infiltração do solo, da água que vem do solo, da capilaridade. Então, é muito comum essa infiltração da capilaridade, rodapé. A gente fala que é a infiltração de rodapé, já chama isso, né? Mas é a capilaridade, a água do solo. Então, quando você está em apartamento, você elimina essa impermeabilização. Esse tipo de atuação da água, da capilaridade, porque não está em contato com o solo. Você está lá em cima, mas você vai ter outros estragos acontecendo. E hoje a gente está vendo essa deficiência na abordagem da qualidade das edificações. O que a gente está assistindo? Pessoas que compram um imóvel, reformou, tá lindo, tá todo bonito, chega lá dentro, começa a decorar, em 3 meses está tudo estourado. Parede estourada, tem tinta descascando, tem bolha, o gesso. Então, a gente está falando aqui na base que vale a pena buscar essas informações, esse conhecimento, uma consultoria em arquitetura de alta performance, porque assim eu economizo em tempo, em dinheiro, em durabilidade do imóvel. Saúde. Então, assim, é todo um estudo, né, que é feito aí. Gente, a arquitetura, o ambiente construído é a casa do homem. É onde você vive. Ele te afeta de N formas. Quando a Sônia conversou comigo há um tempo sobre, gente, podemos falar que é sustentabilidade? Eu falei, não, Sônia, porque existem outros aspectos de uma arquitetura de qualidade. São questões relacionadas à vivência, à ambientação, à habitabilidade, né? Ou a questões culturais, ou a essa questão da saúde nos ambientes construídos. Então, tem muita coisa que está em paralelo, né? E algumas pessoas tentam trazer isso para dentro do âmbito da sustentabilidade. Mas a sustentabilidade, ela é básica. É uma forma de você utilizar fazer as suas atividades com consciência ambiental, social e ecológica. Então, é um termo mais genérico. Não existe receita de bolo de sustentabilidade. Por isso é muito difícil vocês encontrarem alguma temática que vá citar diretamente como se construir com sustentabilidade. A gente sempre vai dar indicativos. A madeira é prejudicial? Não, a madeira hoje está sendo muito mais utilizada, está sendo mais requisitada. Por quê? Porque de um tempo para cá, para trás, a gente tem falado sobre a redução da emissão do CO2. Então, ela é um dos materiais hoje que menos emite CO2, né? Então, a madeira,
eles estão testando prédios de até 8 pavimentos com estrutura em madeira. Vai ter uma dificuldade de aceitação pelo público, mas estão em outros... Mas sim, porque também é uma forma diferente de construir em madeira. Não é a madeira rústica, né? Não é a madeira rústica que você está pensando, não. Tá. Né? É um outro tipo de madeira. É interessante. Porque eu já ia até falar, porque a madeira é telhado, janela, porta, você tá sempre que está dando manutenção também, porque aquilo perde o brilho, aquilo começa, dependendo, tiver água, sol ali em cima também, rapidinho. De tempo em tempo, Aí você né? imagina você lá no 8º andar. Então, olha, uma outra dica, o verniz não é tão interessante. Existem outros produtos impregnantes que vão entrar, que vai deixar a madeira com aspecto de natural, e você não vai precisar utilizar o verniz. Porque o verniz, ele tem um problema mesmo na hora da substituição, você tem que raspar. Ele amarela, né? Desfarela ali também. Para reaplicar, tem que lixar tudo e fazer a demão, né? Isso. Mas este é um verniz que qualquer um encontra ou não? Ou tem que ser através de profissionais? Então, hoje em dia, a gente está buscando que os profissionais da área da arquitetura, que são os primeiros especificadores da concessão, né? É aquela cronologia. A gente tem primeiro ali o arquiteto definindo todo o formato, os ambientes, todo o desenho arquitetônico e os materiais. Com essa norma de desempenho que é recente, ela é muito recente, tem poucos anos, ela chama os arquitetos a estudarem, a entrarem mais no universo do material que ela aplica, para avaliar segundo vários critérios. Por exemplo, a bioclimatia que a gente citou, mas bioclimatia é só um deles. A questão da estanqueidade, como que eu vou impermeabilizar esse material que eu estou especificando, são uma série de questões. Então, é popularizar o uso do profissional da arquitetura. Porque tem muito arquiteto aí, muita gente que tem condição de arcar sim com um curso, só não arca porque acha que está sendo dinheiro jogado fora, que é só por questões de estética. E não de beleza. Compreender todo o processo, né? Quer dizer, é um braço da arquitetura aliado à construção civil que vai trazer muitos benefícios, né? Você, enquanto profissional, quais são as suas expectativas aí para esse mercado, para esse futuro desse mercado, já que é um tema recente ainda, né? Ainda está sendo difundido. E como é que vocês veem esse futuro e em quanto tempo vocês acham que isso pode estar mais acessível? Nossa, isso é bem profundo. Em quanto tempo é bem profundo, porque esses temas, para mim, eles não são novos. O que a gente vê é a falta de comunicação. O que seria interessante? Que os profissionais da arquitetura se comunicassem mais a respeito disso, passassem mais essas informações para as pessoas. E não só as informações sobre estética, sobre o que usa, o que não usa, o que está na moda, o que não está. Mas, olha só como esses conceitos que nós abordamos hoje são importantes para a vida das pessoas, muito mais do que o que está usando ou o que não está. E outra coisa, você pega um arquiteto com essa noção aí, você vê que talvez, Patrícia, o custo é maior, mas a durabilidade, né, da reforma ou da construção é maior. Tem que ser feito. Então, nem sempre é maior não, viu, Sônia? Às vezes é menor. Essa questão que eu falei, por exemplo, da parede da ATS, o custo é menor, ele não pode iniciar com um custo impactante, não. Todas as alternativas que a gente deu para a ATS traz um custo inicial menor. O que vai gerar um custo inicial maior? Por exemplo, se você for aplicar a energia solar, aí você vai ter um gasto ali, entende? Porque é o equipamento que você está colocando na sua construção. Mas substituir, estudar, analisar uma envoltória, um telhado, uma cobertura, já projetar de um modo eficiente, a gente chama isso de estratégias passivas, ou seja, você não tem um curso com instalação de ar-condicionado, né? É só os elementos da construção mesmo trabalhando de forma eficiente para garantir o conforto do ambiente construído. Aqui você reduz custo. Ali, aquele estudo todo foi para reduzir custo, né? Hoje é mais interessante, quem consegue enxergar mais facilmente isso são os incorporadores. Porque aí eles conseguem visualizar nas nossas planilhas e entender que lá no final deu certo. Entende? Porque a gente não faz... Igual, por exemplo, quando a gente vai especificar um material de impermeabilização, eu não comparo o custo dele aqui com o custo aqui. Porque vai dar errado. Porque esse aqui pode durar 3 meses e esse aqui 8 anos.
E aí? E a minha norma de desempenho fala quantos anos que tem que durar. Então, ou seja, a norma de desempenho já falou, não usa esse. Muita gente usa. Muitos materiais fora do contexto, com materiais que não são indicados. Mas às vezes não é o profissional, né? Às vezes é o cliente, né? Que às vezes vira e fala, eu tenho X valor e você tem que trabalhar em cima daquilo ali e entregar uma coisa bonita. Aí eu entendo que o que a Gê está trazendo para a gente é justamente essa função da comunicação, de levar a informação, né? A importância do trabalho, do projeto bem feito, para as pessoas que na maioria das vezes são leigas. Como você dizendo, as incorporações, grandes organizações, elas vão entender isso porque são números em planilhas, mas a dona Maria e o seu João que vai construir, ele não vai entender. Ver. Ele não quer ver o número na planilha. Exatamente. E aí já vai ter esse preconceito de que alta performance é algo caro, como a Sônia colocou, que é muito fácil de associar preço alto a alta performance. A qualidade. E aí quando você coloca ali na mesa a qualidade, os prós e os contras, os benefícios, a durabilidade. Então, pode ser que em alguns projetos é o que você disse. O cliente está levando algo de muita qualidade, sustentável, com preço menor, tanto quanto ou até menor. A gente consegue reduzir. A gente usa muito estratégia de redução de custos, fazendo os comparativos. Mas para a gente fazer o comparativo, a gente precisa estudar muito cada um desses elementos que a gente especifica, né? Então, isso é uma missão nova para o arquiteto, que antigamente ele chegava, ele ia falar, ali eu vou pôr madeira, ali eu vou pôr outro, e ele especificou, né? Hoje a gente não faz isso mais, né? Você pretende ser multiplicadora porque, já que não tem essa visão de uma grande maioria dos arquitetos, você pretende trabalhar com eles, mostrar para eles a durabilidade do trabalho de vocês? A gente, sim, eu tenho um programa para poder ir trazendo aos poucos essas informações de um modo leve. Isso é complexo pra gente, né? Pegar Patrícia, que tem assuntos da economia. Falar de economia é algo muito difícil. Então, da economês lá, né? Então, se transformar aquilo ali numa linguagem acessível não é nada fácil. O direito é a mesma coisa. Então, aí é um desafio, né? É um desafio. Fazer as pessoas compreenderem o objetivo. Sim, mas aí a gente está fazendo um canal. Eu tenho já alguns vídeos que eu estou postando, explicando um pouco sobre impermeabilização, dando dicas. Então, lá nos meus vídeos, eu explico alguns processos, como fazer alguns reparos, né? Então, a gente acha importante. Eu acho muito importante essa troca com a sociedade. Devolver para a sociedade aquilo que a gente pode contribuir na nossa área de atuação, sabe? E trazer esse livro é uma forma de devolver. Até porque é um preço acessível. Eu não estou fazendo merchan, não, gente. Em tempos de inteligência artificial, é um diferencial que a arquitetura traz, né? É uma forma de contribuir para a qualidade do ambiente construído. Porque ele afeta em tudo. Vai afetar no sistema público de saúde se tem alguém doente ali do seu lado com a edificação cheia de mofo. Olha como é importante. Inclusive, existe lá no Rio Grande do Sul um programa para unir o profissional da área de saúde com o da arquitetura para fazer aquelas visitas que são feitas na casa das pessoas, né? Para ajudá-las nessa questão do que a arquitetura contribui para o ambiente de saúde. A interdisciplinaridade. Isso, é tudo. A interdisciplinaridade é a chave da nossa temática. E o que a gente tem buscado fazer além disso, Sônia? Além de só falar esses conceitos, né? Isso é um desafio para os arquitetos. Por isso, talvez, esses assuntos não são tão externalizados. Porque nós temos bastante tempo no escritório e nós trabalhamos com pesquisa. Eu não aprendo essas coisas todas de um dia para o outro. São muitas investigações. Elas nasceram ali antes da gente trabalhar com a ADS. Porque para especificar para as comunidades, a gente precisa das pesquisas, a gente precisa comprovar, né, a qualidade e que eu não estou ganhando nenhum benefício para recomendar o impermeabilizante X. Já pensou que antiético seria, né? Então, a gente demonstra através de cálculos, de uma série de informações que aquele material, ele realmente é a melhor especificação para aquela região, para aquele local. Só que esse é um processo que veio ocupando o meu escritório há bastante tempo. A gente trabalha, inclusive, com o tomador de preço da SINAP, porque a gente precisa comparar custo, né, o tempo inteiro. Esse tipo de projeto, a gente está comparando o tempo inteiro o custo de cada uma das atividades. Tanto o valor e o benefício. Então, quando eu vou lá e substituo na minha planilha de envoltória ali
do conforto térmico, quando eu vou substituindo, eu sei quanto que isso está me custando aqui. Então, eu estou de olho na planilha da SINAP, né? Então, nós fomos construindo dentro do escritório essas composições, já mapeando, já transformando elas dentro dos nossos templates. Nós criamos formulários editáveis onde a gente consegue vincular essas informações, cruzar. Porque, por exemplo, para licitação, eu não posso só chegar e falar igual geralmente a gente fala, estou usando uma telha ecológica. Eu não posso ser subjetiva. Eu preciso demonstrar dados numéricos. Olha como é um caminho árduo para o arquiteto aqui da licitação, porque eles conhecem qualidade, a gente está devolvendo qualidade no ambiente construído, e para que a população só fala sobre estética. O que é bonito, o que ele usa. Verdade. Né? A gente tem um pouco de dificuldade de atender do lado de cá. Por isso a gente quer falar para as pessoas, gente, é bom para vocês, reduz custo. E que não afeta a estética. Não afeta a estética. A gente tem a arquitetura biofílica, por exemplo, que traz muito a questão da natureza para os ambientes. São imagens lindas. Né? As pessoas, elas gostam muito, elas veem que dá para conciliar arte e técnica. Essa é a pegada no meu site, do nosso escritório. Conciliar arte e técnica. Vocês atendem em todo o Brasil? Em todo o Brasil. Geise, olha, eu não sabia nada. Nós sentamos aqui hoje, assim, quando a gente começamos a conversar, a gente viu que muitas informações não vinham pra gente, tá? Porque a gente não sabia por onde começar. Realmente é um conteúdo com muito pouco explicativo nas redes sociais, basicamente não tem, né, Patrícia? Então, eu acho que realmente vocês têm que trabalhar mais isso aí. Nós vamos, de repente, fazer outros materiais com você, gravar com você, porque é um negócio interessante. Eu acho que hoje a gente estamos lutando tanto, né, pelo salário e às vezes construir errado, às vezes uma coisinha que a pessoa pode fazer por etapas e conseguir entrar para dentro de casa, mas fazer um negócio mais duradouro, né? Então é interesse nosso, principalmente para as pessoas, né, que estão começando a vida, tá? Que faça e que faça direito. Quero te agradecer demais a sua participação hoje conosco. Eu que agradeço por poder dividir esse assunto aqui, né? A gente está com esse programa também no YouTube, de divulgar essas informações e depois falar um pouquinho sobre cada conceito, sobre o que é bioclimatia, o que é a eficiência energética, o que é o retrofit, deixar as pessoas antenadas em como esses conceitos aplicados no ambiente construtivo, né? Isso, beneficiar a vida delas. Eu, como jornalista, eu já tenho essa preocupação da comunicação, levar a informação de maneira clara, né? A gente, como jornalista, a gente tem essa questão de falar o que é técnico de maneira que todo mundo vai entender. E difundir as informações, os benefícios, né, da alta performance é essencial. E a Patrícia, sim, graças a Deus conseguimos trazer ela. Eu espero conseguir conciliar com elas outras vezes, que é tão bom, né? Quando todo mundo é mulher, a gente fala uma mesma linguagem. Talvez se fosse um homem aqui, não ia entender um monte de coisa de casa. A nossa dinâmica, né? Porque eu achei super interessante, porque eu vim entendendo que seria uma coisa que tinha a ver somente com sustentabilidade, até no making off aqui conversando com a Sônia, e na verdade não é bem isso, né? Esse impacto da saúde é fenomenal. Também gostei demais. Informações assim que eu não tinha, que eu acredito que muitas pessoas não têm. E a importância que tem isso aí. Aqui, vou te falar, lá em casa eu tenho madeira, pergolar, tem um monte de coisa de madeira que a gente contrata profissional, de repente, vai lá e faz um produto lá, 6 meses depois está lá, que trem horrível lá na hora de fazer tudo de novo. Hoje nós tivemos uma consultoria que eu vou levar para a vida. Obrigada, Patrícia, pela sua participação. Eu que agradeço, Sônia. Muito obrigada pelo convite. Aguardo outros. Com certeza. Espero que a gente consiga conciliar e estar aqui mais vezes com você. Adorei. Obrigada. Obrigada, Geise. Obrigada a todo mundo aí. Nós vamos trazer qualquer hora dessa aqui a Patrícia para cantar, ela e o Boni. Conceito Podcasts. Desafio. Se inscreva em nosso canal.